da onde surgiu, né, a tese da Bimob? Como é que surgiu essa ideia, né? Eh, e a gente claramente, né, fo foi uma companhia onde, eh, a gente passou a observar muito dos movimentos que estavam acontecendo do ponto de vista, né, de mudança de tecnologia, de mudança até de agentes econômicos, né, no mercado. Vale lembrar que a Bimob, lá em 2009, era um player, né, que atuava no que se chama de SVA 1.0, né, que era basicamente os serviços de você oferecer conteúdo para o usuário final através, né, de um SMS, né, como um horóscopo, um placar, né, de um jogo de futebol ou uma cotação de uma da sua ação preferida em bolsa. Mas esse mercado ele acabou mudando dramaticamente, né, quando você vê todo o advento do smartphone e da expansão das redes 3G, né, de telefonia. Então, naquele momento, justamente, né, como o André colocou muito bem, né, o Ripper, ao se juntar aí à companhia e começar a mudar esse direcionamento, né, do negócio, a gente começou a buscar quais eram as possibilidades, né, dessa companhia ela capturar essa nova onda e, de certa forma, se beneficiar eventualmente de mercados que tivessem sendo, de alguma forma, pouco abastecidos. Tá? Então, esse slide ele mostra super bem, né, essa condição, onde quando a gente vê o crescimento, né, a adesão ao mercado de smartphones no mundo, né, essa curva ela acontece de forma muito acelerada, especialmente em economias emergentes. Tá? E quando a gente olhava, né, o nosso potencial público, né, de usuários, claramente todas as ofertas que existiam, né, que estavam disponíveis no mercado naquele momento, elas acabavam mirando um usuário afluente, tá? Que é um cliente que no final do dia tem uma renda previsível, constante, tem acesso a crédito, tem acesso a meio de pagamentos, enfim, um usuário que ele tem realmente condições, né, financeiras para contratar a maior parte dos serviços digitais. O que era muito ambíguo, né, se você for parar para imaginar que o mercado que mais crescia são os mercados emergentes. Tá? E a gente basicamente deu um zoom, né, nesse tema para poder tentar entender por que existia, né, essa lacuna. E quando a gente fez esse primeiro movimento, né, basicamente o que a gente identificou? Né? O volume de downloads de aplicativos, né, na maior parte dos países, eles tinham, né, uma aderência muito grande nos países emergentes, novamente. Tá? Ou se a gente olhar aqui a imagem que está mais à esquerda, claramente os países emergentes eles lideram, né, o ranking, né, dos principais usuários, né, que acabam baixando esses aplicativos para os seus celulares. Quando a gente olhava, né, a mesma figura, só que do ponto de vista, né, de gasto, né, quantos clientes de fato pagam, né, para a utilização desses serviços, basicamente as economias emergentes evaporam, né, desse ranking. Tá? Então, para a gente ficou bem claro que existia, né, uma demanda muito grande, né, disponível, mas, por outro lado, uma lacuna muito grande na oferta que gerava essa disparidade, né, entre demanda e oferta. Tá? E aí a gente detalha algumas das principais razões aqui no lado direito da imagem, porque basicamente o que a gente identificou? O primeiro ponto estava ligado a pricing point, tá? Então, o preço ele é, de certa forma, tabelado, independente da região que você esteja, até por uma questão, né, de proteção, né, para que não haja canibalização entre um usuário, né, que está nos Estados Unidos e ele instala uma VPN no celular dele e começa a usar num outro país, e aí, naturalmente, ele acaba reduzindo, né, o potencial de ganho do desenvolvedor. Tá? Porém, quando você tem um preço mais alto, você naturalmente limita a entrada, né, de usuários que são menos afluentes. Tá? Mas isso não explicava toda a problemática. Tá? E aí a gente
deu mais um zoom nesse tema, e basicamente o que a gente identificou é que mesmo aquele usuário que eventualmente tinha renda, até pela informalidade da economia que é presente nessas economias, muitos deles não tinham meios de pagamentos eletrônicos. Exemplo, o cartão de crédito, que é amplamente utilizado, né, como meio de pagamentos para as stores tradicionais, né, como da Android e da Apple. Tá? Então, basicamente, o meio de pagamento era fundamental, você ter a alternativa de meios de pagamentos diferentes para você, de fato, gerasse acesso, né, para cada um, né, desses usuários. E aí, basicamente, a gente começou a construir a tese da Bimob, tá? Onde a gente passou a oferecer, né, uma série de soluções, né, para cada um, né, dos principais problemas que o cliente que não é afluente, né, esse slide ele acaba sendo uma antítese lá né, dos dois anteriores, porque ele mostra justamente assim, o cliente que não é afluente, ele passa por uma série de problemas de acesso a crédito, então ele tem uma imprevisibilidade de renda, então, assim como tem menor disponibilidade, ele tem uma baixa pontuação de crédito, ele tem muito atrito, né, na hora de utilizar meio de pagamento, porque ele não consegue ter acesso de fato, né, muitas das vezes ele não tem aprovação, né, para poder ter um cartão de crédito, e por mais que ele quisesse consumir serviços digitais, era difícil alcançar esse cliente, né? Os canais tradicionais utilizados como Google, Facebook, entre outras mídias digitais, são caros, né? E aí acaba você gerando um alcance limitado a esse usuário, então ele acaba não sendo impactado pelas principais mídias. E quando ele é impactado, mesmo assim ele tem menor apetite, porque, como eu falei, né? Se ele for comprar numa store tradicional, ele acaba pagando um preço de tabela que é caro para a realidade. Então, com base, né, em cada um, né, desses itens, basicamente o que a gente desenvolveu, né, inicialmente foi esse modelo de assinaturas digitais, onde eu coloco um preço super acessível para esse usuário, no modelo All You Can Play, então eu dou todo o conteúdo, né, eu disponibilizo um volume gigantesco de conteúdo para que ele possa utilizar o máximo que ele puder dentro de uma assinatura fixa, né, e colocando, né, mecânicas como o pagamento digital, né, utilizando primeiro o bidding da operadora e gradativamente a gente foi trazendo outras camadas, que justamente é o que desembocou nas verticais de pagamento digital para você fazer uma recarga, você fazer o pagamento de um plano recorrente. E, né, na mesma linha a gente entrou, né, com os serviços de microfinanças, que basicamente viabilizam que aquele usuário que eventualmente naquele momento está de fato sem disponibilidade de recursos, que ele não tem saldo, que ele não tem, né, os recursos necessários para continuar utilizando o celular, ele tem uma alternativa para fazer uma antecipação e continuar usando